Agora, eu tenho uma dificuldade aqui. Porque se Deus criou o universo, ele tem que ser muito maior do que o universo. Veja, ele não pode nem pensar, nem raciocinar. Ele sabe. Ele não raciocina. Ele é. Ele é. Ele nem existe. Que existere significa algo extraído de algo. Ele é. Ele é muito... Eu não tenho nem como imaginar Deus. Você tá entendendo? Qualquer coisa que eu falar dele, eu vou falar do que ele não é, porque o que ele é ninguém sabe. Eu preciso desse Deus supremo para fazer sentido com a criação do universo e tudo que eu tô falando com você. Senão ele vai ser Odin, vai ser o pai de Thor. Sim, ele vai ser um ser humano. Um ser humano deificado. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo que eu preciso dessa imagem grandiosa de Deus, caramba, eu falei da minha depressão, acho que já tá na hora de eu entrar nesse assunto. Há momentos em que você quer ser abraçado por Deus. Mas como é que você pode abraçar o transcendente? Como é que a eternidade pode caber no meu coração? Ele é tão grandioso. Aí eu descobri uma coisa. O Martim Lutero dizia o seguinte: os homens usam máscara para esconder o rosto deles. Deus é tão grandioso que ele usa uma máscara para se revelar. Porque a maneira de Deus se mostrar é se escondendo. Então, de novo, vou contar outra historinha. Um camarada tinha um aquário com aqueles peixes com água salgada do mar. E toda hora que ele ia colocar a comida ali, os peixes fugiam dele. Mas que saco, eu gasto um dinheirão e tudo. Aí o colega falou: só tem um jeito desses peixes não fugirem, eles têm que comer, isso é muito grande para eles. Ele falou: qual que é o jeito? Ele falou assim: se você virar peixe e entrar aí dentro. Deus se encarnou. O Evangelho de João começa... O grego é muito lindo, não é para exibir, né? João fala assim: na ren hologos, kai hologos en prostonteon. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então Cristo é Deus em forma humana, de uma maneira que eu possa abraçá-lo. Paulo fala que ele se esvaziou, kenosis. Então, embora ele ainda tenha toda a plenitude da divindade no corpo dele, ele é tátil. E ele deixou as marcas dele na história, e vê a arqueologia. Eu fui lá, eu vejo as coisas. Ele passou na história, ele deixou o testemunho, o rastro dele ficou aqui. O DNA, entre aspas, né? Ficou aqui. E quando você se apega a essa fé que é racional, porque se não for uma fé racional, ela é crendice, é fideísmo. Soren Kierkegaard. Não é crendice. Eu sou crente, eu não sou crédulo. Cara, essa fé entra na sua cabeça e ela pega... Aí eu não me peço explicação que eu não vou saber dar. É o que eu falei, é o sabor, você não consegue. Ela pega a sua mente, mas ela pega também o seu coração. E você, com base em tudo isso, ouve aquela voz falando assim: filho, eu tô aqui. Eu te amo. E essa voz fica o tempo todo mostrando sinais. Eu tava muito nervoso quando eu vim pra cá com essa ligação. Então, racionalmente falando, não é questão de fantasia não, racionalmente falando, Deus mandou 3 anjos. Mas quando eu falo anjo aqui, não tô falando anjo com asa, apareceu não. São 3 seres humanos, mas que naquele momento que a palavra ângelos significa enviado. Ele mandou Eu tava muito chateado com a ligação do carinha lá, que queria saber quanto que eu ganhava, como se eu estivesse me enriquecendo nas coisas da igreja. Eu fiquei muito chateado. Falei: puxa, agora que eu queria entrar aqui num espírito light pra conversar com vocês e tudo e tal. Aí veio o cara lá do hotel, e eu fui pegar água. Ele nem deixou pagar. Não, Rodrigo Silva, meu irmão, você vai e Deus tá te abençoando. Eu nunca vi o cara na minha vida. É lógico que ele me conhece do YouTube e tal, né? Sim, você entende o porquê. Eu entendo por quê, não foi nada sobrenatural, mas a mente da gente, Igor e Monark, ela busca parâmetros. Quando você compra um carro, você começa a ver aquele carro toda hora na rua. Parece que a humanidade toda comprou aquele carro. Não é? Não, sempre teve aquele carro ali, mas que agora que você comprou, sua mente procura regularidade. Quando você está em comunhão com Deus, você começa a ver ele agindo. Ele agindo. Aí veio na forma desses menininhos aqui, que veio abraçar. O menino veio, o Josué, me deu um abraço tão gostoso que eu senti Deus falando assim: tá vendo? Você vai lá, eu vou estar com você. Então, por isso, assim, por nenhum fanatismo, eu acho que você já deve pegar que eu não sou fanático. Um fanático não chegaria ali brincando de paintball com você. Não, o fanático não deixaria eu fumar tabaco orgânico boa aqui. Você tá entendendo? Sim, sim. Desde que você não faça xixi na minha cabeça. Não tem essas piras. Mas o que acontece? Porque Jesus conversava com todo mundo. Jesus conversava com o intelectual como Nicodemos, mas ele pegou aquela mulher também que o pessoal queria apedrejar e falou: vem cá, eu não te condeno não. Vai, não peca mais. Não peca mais. Você entendeu? Ele pegou os improváveis. E eu sou fã de Jesus, gente. Eu amo Jesus e eu procuro, do meu jeito humano, copiar Jesus em tudo. Consigo? Não. Mas eu tento. E é tão gostoso. Sabe aquela música do Padre Zezinho antiga? Amar como Jesus amou. Quem é católico lembra. Eu procurei. E, gente, eu falo com vocês, Deus é tão real que quase dá pra tocá-lo. Isso te ajudou quando você estava na depressão? Com certeza. Eu vou contar uma coisa pra vocês aqui. Olha, é a primeira vez que eu conto isso em rede, hein? Da hora. Mas eu tive que fazer terapia pra contar isso aqui. Poucas pessoas sabem disso. Eu estava numa clínica tratando da minha depressão. Eu estava numa depressão tão severa que eu estava com o risco de suicídio. A pior humilhação que você pode imaginar, eu tive. Eu tive um ex-aluno, porque eu dava aula na faculdade de teologia, e dar aula de teologia é mais complicado do que dar aula de outras matérias, porque é teólogo, pastor. Tinha que ter um aluno comigo, que... Aí nesse ponto eu agradeço muito a Igreja Adventista. Nenhum pastor adventista ganha salário para ficar milionário, ter ilha, apartamentos, não tem. Mas a igreja também não me deixa passar vergonha. Ela cuida, o plano de saúde que eles têm
cuidou de mim tudo ali. E o que o plano de saúde não cobriu, o diretor da universidade, do NASP, Rodrigo, o NASP vai pagar. Porque eu não tinha grana para pagar aquilo ali, nem o plano de saúde cobria tudo. E eles pagaram, eles cuidaram de mim. Então, apenas um parênteses para continuar a história. Quem vem pra igreja tem muitas decepções. Quando eu falei do crente, tu igual esse cara que me encheu o saco, você vai quanto que eu ganho. O cara não... Com certeza, esse que ligou pra mim, não fez uma oração por mim quando eu tava com depressão. É que nem o clickbait ali, Você né? entendeu? Exatamente. Não, mas agora quer ligar pra saber quanto que eu ganho. Você agora tem alto. Não quer saber não, ele quer confirmar, porque já fez uma pesquisa. Sim. Do YouTube. Dá pra estimar quantas pessoas exatamente, fazem no canal. Então, quer dizer, é muito chato, sabe? Quando eu precisei, se eu olhasse religião por alguns, eu não passaria na porta de nenhuma igreja. Mas também, graças a Deus, eu aprendi, não sou oculista, mas eu do olho, eu não vou ficar olhando a remela. Porque teve muitas pessoas na igreja também que me apoiaram. Então teve gente que me fritou, que a igreja não é o paraíso. Às vezes é para-raio de doido, religião às vezes é para-raio de doido. Uhum. Mas por que religião tem que ser o para-raio de doido? Justamente porque a igreja é um hospital. Porque o doido precisa de guia. Exatamente. Se a igreja agora começar a ser elitista, só vamos aceitar os bem ajustados, já deixou de ser igreja. Sim, tá certo. Só que o problema é que enquanto o cara é um débil mental, antes de entrar pra religião, ele é um débil mental. Depois que ele entra, mas você não é crente? É complicado isso. E eu só peço a Deus assim, ter misericórdia de mim. Mas eu tive muita gente na igreja que me ajudou. Eu tive fogo amigo, o cara que vem pra te fritar. O cara que era antes brother. Antes brother. Que queria a sua posição, provavelmente. Exatamente. Mas depois me fritou. Uhum. E por que eu não saí da igreja? Porque ao mesmo tempo, se eu falar que a igreja não presta por causa daqueles que me ferraram, o que eu faço com aquela multidão que me ajudou? Eu não tô falando de gente que é fã do Rodrigo Silva, influencer. Não. Eu tava na pior. E aí o diretor chegou todo sábado, ele ia me visitar na clínica de tratamento que eu tava. E 2 detalhes aconteceram aí. Por isso que o meu livro chama o Ceticismo da Fé. Tem coisa que eu tenho dificuldade de acreditar que é coincidência. A médica que me recebeu ali, a psiquiatra, eu não tinha condição de ficar naquela clínica. É o Cevisa, Centro de Vida Saudável, que fica lá em Engenheiro Coelho. Tem tratamentos naturais, o lance da alimentação, você entendeu? E aí, eu tava tão mal que, nessa época eu tava em Sobral, passei uns 2 meses em Sobral, trabalhando para uma universidade lá, numa licença, um sabático. E o dono lá, que é muito rico, viu que eu fiquei tão mal que ele me pegou, botou no avião particular dele. Eu só lembro de uma cena assim, que é interessante, a depressão. Eu nunca fiquei bêbado, mas eu deduzo que é mais ou menos aquilo, porque eu não lembro detalhes, eu lembro flashes. Entendi. Você entendeu? Eu lembro do Dr. Oscar, lá de Sobral, gente fina demais, muito bacana. Ele, Rodrigo, você vai pra São Paulo, lá pro Cevisa. E eu lembro que ele pegou um dinheiro e botou no meu bolso, e eu lembro do valor, era R$1.000. Eu falei, doutor, não, põe aqui que você precisar de alguma coisa. Que é assim que eu... E o piloto dele trouxe, e eu já não lembro mais nada. Eu lembro eu no quarto, vários dias no escuro, só fazia xixi, um xixi amarelo, não queria comer nada. Muito mal, muito mal. Você sabe por que você tava mal? Assim? Sim, foram problemas particulares, pessoais, que me afundaram. Eu já tinha o gatilho. Entendi. Porque todo mundo tem seus traumas desde a infância. A minha infância foi uma possível emocional. Que o lar que eu tive, meu amigo, por favor. Minha mãe dormia com faca debaixo do travesseiro, punhal, falando que ia matar meu pai. Imagina você escutando isso com 6 anos, 7 anos de idade. O meu irmão tem o cóccix quebrado até hoje de violência doméstica. E meu irmão que já morreu, ele vivia falando que ia me matar. Você tá entendendo? Então, quer dizer, eu cresci num... Um ambiente tóxico. Nossa, mãe, toxiquíssimo. Você nem sei se existe essa... Aí, então tudo isso aí já te predispõe. Claro. E... Mas não foi uma coisa assim com Deus ou algum pensamento não. De angústia existencial, não era algo assim? Não, foi angústia existencial, porque tem uma hora que mistura tudo. Entendi. Vira uma salada de frutas. Você já nem sabe mais por que tá doendo. Sabe o que é você ajoelhar, querer orar e só chora? Eu não queria viver. Eu perdi a ligação com a vida. A verdade foi essa. E quando eu cheguei, eu lembro na clínica lá, e eu lembro das meninas tentando, Rodrigo, come, as meninas, as enfermeiras que ficavam lá. Não queria ver ninguém. E com o pior, naquela época eu já era conhecido. Ah, entendi. Já era conhecido. Como que você ficou conhecido? Porque é o seguinte, eu tenho um programa de TV, a TV Novo Tempo, o programa Evidências. Então o programa Evidências, ele vai ao ar, e muita gente é conhecido, Evidências. Eu tive 3 entrevistas no Jô Soares. Ah, que da hora. Na época que o Jô Soares era, o flow da época era o Jô, não tinha internet. Pô, obrigado. Não, mas é verdade, sem bajulação. Você sabe que hoje aqui, o próprio Vilela falou, não, os caras do flow, né? Aliás, um abraço pra ele aqui, não sei se ele tá assistindo a gente. Mas o que acontece? O Jô me chamou uma vez, eu fui, falei de Bíblia e tal. Ele chamou uma segunda vez, deu 2 blocos, chamou uma terceira e deu 2 blocos. Então eu fiquei muito conhecido. E dava palestra, que é a coisa toda. Então, assim, é pior, cara, porque a sua vida vira um Big Brother, todo mundo sabe. E foi uma situação muito complicada. Problemas emocionais estouraram e tudo. E eu mal. E o que é pior? Quando você tá mal também, e você é conhecido, começa muita gente a falar abobrinha. Aí muita coisa... Aí cada hora chegava, estão comentando isso a seu respeito, aquilo a seu respeito, aquilo a seu respeito. Cara, tem uma parábola que fala das penas alçadas ao vento. Sabe, que o pai mandou o menino soltar as penas lá, falou, agora vai recolher. Não tem como recolher, são como as palavras que as pessoas soltam, né? Então não estou entrando no mérito da questão, porque é uma coisa bem particular o que me levou aquilo ali, mas eu estava mal. E com muito comentário que me arrebentava. E comentário de pares, de gente de igreja. Entenda um pouco como que é. E até vou dizer que bonito isso aqui, olha. Um pouco antes disso, eu tinha sido barrado de dar uma palestra na Unicamp, porque um grupo de professores ateus não queria gente falando lá que tinha ideia criacionista. Absurdo trazer esses caras aqui. O que eu fiz? Eu não fiquei batendo boca com eles. Eu marquei um almoço
e fui conversar com dois lá. Que eram dois dos cabeças. Um deles até era ex-crente. O outro, que era ateu, que estudou em Tel Aviv, quando falou Tel Aviv, eu fiz arqueologia em Israel, a gente começou a conversar, ficou meu amigo. Continua ateu. Mas depois que ele viu meu espírito, a minha seriedade acadêmica, mesmo achando um absurdo eu acreditar em Bíblia e tudo mais, teve um outro evento na Unicamp, nessa época que eu estava doente, e veio um ex-professor meu, Joseph Gaffin, que é para falar lá de arqueologia bíblica. Eu lembro que eu mandei para ele, falei assim, olha, vocês não vão barrar, não, Rodrigo, beleza, a gente já sabe agora que a coisa é séria. E ele mandou para mim um e-mail, na época era e-mail. Rodrigo, eu tô sabendo que você tá mal, por isso que você não veio aqui na Unicamp e tudo e tal. Cara, eu não acredito em Deus, não. Mas você acredita. Ele vai te ajudar. Ah, legal. Cara, isso vindo de um ateu. E eu recebi, até mostrei pra minha esposa esses dias, tá no meu coisa aí também, um camarada falou assim, cara, eu sou ateu, mas se Deus existe, ele vai te abençoar. Pô, cara, eu vou te falar, nesse livro meu eu falo o seguinte, o Betinho, lembra o Betinho? Uhum. O Betinho podia não acreditar em Deus, mas Deus acreditava no Betinho. E eu vou falar uma coisa que vai deixar muita gente oriçada. Eu estou preparado para encontrar vários ateus nos céus e muitos santos, talvez não verei lá. Eu sei que muita gente, como ateu, mas ele não... Eu estou preparado. O céu que eu acredito tem espaço para o ateu, porque, na verdade, só Deus conhece os corações. Eu estou vendo o Igor aqui, estou te vendo. Eu posso fazer um monte de pré-julgamento pela sua roupa, pelo seu cabelo, pelo seu jeito de me olhar e tudo mais e tudo. E tá mais errado, mais por foto que bumbum de índio. Aí você pode falar, bunda, eu não posso, que fica chato. Aquela história do quadro, né? Aquela história do quadro. Deus conhece os corações. Deus estava comigo ali, mas eu estava anestesiado pela dor. Aí, quando eu cheguei, eu fui saber disso depois. A médica, que tinha que assinar para eu ficar lá, chamada a psiquiatra. Ela foi lá, doutora Natália. Inclusive, acabou de ser mãe há pouco tempo agora, mora lá em Limeira. Depois a gente fez amizade. Aí a gente não pode mais ser minha médica, porque fez amizade, né? Ela nem me conhecia. Ela não me conhecia. E ela sabia que eu não podia estar lá. O outro médico que estava falando assim, ele não pode ficar aqui não tem condição técnica de recebê-lo, porque se eu me matasse ali dentro, imagina. E ela sentiu uma voz que falou com ela assim, cuida dele. Médica, não tô falando de ninguém provinciano, não. Inteligentíssima. Fez mestrado na Unicamp, muito... Nossa, a Natália tem uma cabeça extraordinária.